Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Meu camarada Capitão Assunção. Quero corroborar o nosso pronunciamento com o brilhante pronunciamento do deputado Dr. Hércules. Só que o Dr. Hércules é uma pessoa muito polida, muito educada, e eu tenho um linguajar um pouco mais despojado, né? Não que eu também não tenha educação, eu não deixo de ter educação. Mas o que aconteceu ontem na CPI do cabaré, CPI da palhaçada, senadores carcomidos pela má política. Não sei se vocês lembram desse senador de Araque, que teve a mulher presa lá porque roubou o dinheiro da saúde. Esse tal de Omar Aziz, esse tal de Renan Calheiros, cheio de processo também por corrupção, tudo bandido. Otto Alencar, seu Otto Alencar, tá aparecendo aqui essa luta que eu tenho com esse médico de Araque que veio de Cuba, perguntando coisa do Arco da Velha para uma cientista renomada como a Nise Yamaguchi, 40 anos se dedicando a salvar vidas. E vocês, nessa CPI do cabaré, desrespeitaram uma pessoa do sexo feminino, que eu tenho certeza absoluta que as feminazes, essas mulheres do sovaco cabeludo, nenhuma delas vai comprar a briga da doutora Nise, porque fazem parte do mesmo circo também, tudo ordinária, não vai ter uma voz, ninguém vai se levantar. Eu gostei de ver, foi a nota de repúdio. Ela é um pouco extensa para ler agora, mas a nota de repúdio dos médicos pela vida. Na letra, eles mostram o tipo de circo que vocês estão fazendo nessa instituição chamada Senado Federal, onde a doutora Nise Yamaguchi foi desrespeitada, não como mulher, não como médica, mas como cidadã brasileira. Ela estava ali como convidada, falando para 3 corruptos, declaradamente corruptos, malandros do dinheiro público, e eles querendo afrontar aquela mulher que, pela forma de falar, que pela delicadeza em se expressar, manteve a calma durante todo o tempo, na condição de convidada, porque se fosse uma outra pessoa, já teria virado as costas e ido embora, porque ela não deve nada a ninguém não, senhores corruptos. Vou repetir aqui o nome dos malandros: Omar Aziz, presidente da CPI do cabaré. Renan Calheiros, o homem mais inocente do planeta depois do ladrão de 9 dedos. Otto Alencar, só entrar lá no site da Justiça, vai ver o tanto de corrupção que tem. O cara conseguiu colocar para dentro da corrupção que era só dele, colocar mulher, colocar filho, todo mundo, para roubar dinheiro da saúde. O povo da terra dele conhece esse malandro. Omar Aziz, quem é você, rapaz, para maltratar a doutora Nise Yamaguchi? Eu quero que corte uma fala aqui que eu falei dos bandidos que a PF deu em cima, que na verdade foi do Omar, não foi do Otto não, mas o Otto também é malandro, porque na minha empolgação eu acabei trocando aqui. Então, aquela turma que foi presa pela Polícia Federal na Operação Vertex, consulta aí no DuckDuckGo. Não entra no Google não, que o Google vai te enganar. Entra no DuckDuckGo,
um buscador aí você vai saber quem era o malandro do Omar. De corrupção ele entende tudo. Mas para concluir, presidente, o CPI do Cabaré mostrou para o que veio. Perderam a grande oportunidade de, através dos conhecimentos, dos 40 anos dedicados à saúde brasileira, desta oncologista renomada, doutora Nise Yamaguchi, perderam a grande oportunidade de abrilhantar as pessoas que assistiram, que assistem ainda essa CPI do circo, de abrilhantar essa CPI medíocre com a profundidade dos conhecimentos científicos que essa doutora tinha a transmitir. E foram tão mal educados, deputados, que nem deixavam a doutora concluir os seus pensamentos. CPI para destilar ódio. É a segunda vez que eles atacam as mulheres e não tem uma manifestação das feminazes. Essa turma do sovaco cabeludo só gosta quando é interesse deles. Mas quando é para defender realmente a mulher que é ofendida, era para ter um carnaval no Brasil. Primeiro foi aquela doutora que também deu um chá de sabedoria para esses vagabundos. E ontem foi uma indelicadeza praticada contra a doutora Nise Yamaguchi. Quem são vocês para ensinar algo para a doutora Yamaguchi? Vocês não falam tanto de ciência? Por que não valorizaram a ciência ontem? Mas preferiram ofender, preferiram maltratar. Foi só desrespeito contra uma pessoa que nunca na vida dela levantou a voz para ninguém, porque ela não precisa disso. Um dia lamentável no Senado brasileiro, um dia que vai ficar para a história como o dia da covardia praticada contra a ciência, porque ela só realmente fala da ciência. Ela não orienta governo X, não, ela orienta aquele governo que a convida para tratar de um assunto sério. Ela não tem uma tendência partidária. Talvez tenha no futuro. Se eu fosse a doutora Nise, convidaria ela para entrar para a política, para desmerecer esse bando de otário que infelizmente ocupa algumas cadeiras no Senado Federal. Eu não posso generalizar, senhores. Tem muita gente boa no Senado Federal. Como tem bandido, como tem malandro, como tem vagabundo, né, seu Renan Calheiros? Jocosos. Vocês foram jocosos. Ofenderam, maltrataram, desrespeitaram. E sabe o que a doutora Nise fez? Deu um show de delicadeza e de ciência. Se vocês não sabiam o que era ciência, vocês aprenderam ontem com a doutora Nise. Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se vocês deixassem de politizar a Covid-19 e entendessem os ensinamentos que a doutora Nise tinha para falar? E o presidente falou o seguinte, presidente dessa hipocrisia, da CPI, eu não posso falar o nome chulo aqui, mas CPI do Cabaré. Não deem ouvidos a ela. Ela fala mansinho assim, para enganar vocês. Ela é cientista, o seu senador de Araque. Foi um dia de lamento. Parabenizo os médicos pela vida que emitiram uma nota de repúdio à CPI do Cabaré, e também faço coro à manifestação do deputado Dr. Hércules, que pede para que também haja uma nota de repúdio do Conselho Regional de Medicina, e que também haja uma manifestação, uma nota de repúdio por parte do Conselho Federal de Medicina. Isso não pode ficar barato. Lembre-se que quando eu estive nessa Câmara dos Deputados, eu votei pelo ato médico, porque eu acredito na medicina e eu acredito na ciência. Agora, façam a sua parte. Façam sua parte. Nota de repúdio é o mínimo que essa nossa heroína brasileira merece. Muito obrigado, senhor presidente.
É um prazer. Excelente fala, deputado Capitão Assunção. É o circo parlamentar de inquérito. Eu ainda vou ter fala hoje, vou falar sobre esse circo, a CPI, que é um verdadeiro circo parlamentar de inquérito. Deputado Torino Marques, é o último orador de hoje. Como é que é? É o último orador de hoje. Vou esperar a câmera me pegar ali. Antes do deputado chegar até a tribuna, eu quero agradecer as palavras carinhosas, assim como o deputado Capitão Assunção, com relação à nossa fala sobre a CPI, que estão fazendo realmente um absurdo. Além de desrespeitar uma mulher, a fragilidade dela, da forma física e a forma educada que ela falou, nunca alterou a voz em momento nenhum, sempre com bastante equilíbrio. Agora, as agressões que ela sofreu, realmente o nosso Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, tem que tomar providência, tem que realmente publicar uma nota de repúdio. Não é possível uma pessoa ser tratada desse jeito. Estudou tanto, ensinou tanto e de repente é escrachada por realmente quem não conhece nada de ciência, nada de medicina e só faz discurso para a plateia, discurso eleitoreiro. É isso que nós estamos vendo hoje no Brasil, lamentavelmente isso. Com a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Torino Marques. Agora a câmera me acompanha até lá. Eu podia ter feito ali mesmo. Gente, é coisa de brasileiro mesmo, né? Nós brasileiros, nós conseguimos tirar sorrisos em momentos muito tristes, porque quando você sorri, seu espírito se renova, mesmo em momentos adversos, que é o que nós estamos vivenciando hoje, doutor Hércules, com as palavras de Vossa Excelência, as palavras do Capitão Assunção, as palavras também do delegado Danilo Baense, as palavras do Carlos Von. E nós passamos por um momento no Brasil hoje que nós deveríamos parar e pensar: o que eu estou fazendo para melhorar não a minha situação, mas a situação do povo brasileiro? O que está havendo com o ser humano com tanta falta de respeito? A inversão de valores, Capitão Assunção. Bandidos, lavadores de dinheiro, corruptos, querendo dar ordem, querendo colocar ordem. No dia de ontem, queridos telespectadores que nos assistem nesse momento, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por Deus existir em nossas vidas. Servidores desta Casa de Leis, da Assembleia Legislativa, também deputados que ainda estão na plenária virtual e aqui na presencial. O covidão da farsa, uma farsa montada pelo que há de pior na política brasileira para derrubar o presidente da República. Ouviu a médica Nice Yamaguchi ontem, uma coisa horrível que fizeram com ela. Eu queria só falar um pouco aqui sobre o currículo da médica, Capitão Assunção e doutor Hércules. Imunologista, oncologista, premiada internacionalmente. Profissional reconhecida nacionalmente e internacionalmente, humanitarista, está sendo ainda e foi ontem crucificada por conta de um erro que a CPI, o circo, e que nós não estamos perdoando. Ela quer salvar vidas, pessoal. O espetáculo visto ontem é de magoar profundamente qualquer cidadão minimamente educado e civilizado. Aos berros, o presidente relator e membros da CPI não respeitaram a condição de mulher da doutora e usaram sua forma mansa, serena, de falar para aplicar-lhes chibatadas verbais. Com certeza, e eles
com a elevação desnecessária do tom de voz, desesperaram. Doutora Anice deu uma surra de educação ontem e conhecimento profundo sobre o que estava acontecendo. O presidente da CPI, Omar Aziz, chegou ao ponto de pedir aos senadores, como o deputado Capitão Assunção falou há pouco e ele também disse ontem, para não acreditarem nela, uma cientista estudiosa. Omar Aziz, presta atenção na corrupção que sua família carrega e o senhor também. Ou seja, preste atenção na opinião de especialistas que entendem muito bem em salvar vidas. O episódio, por sua imoralidade, ganhou até artigo do consultor Reinaldo Polito no site do UOL. O Polito, Reinaldo Polito, do site do UOL, ele que é autor de 31 livros com mais de 1 milhão de exemplares vendidos, analisou a covardia imposta a uma mulher que foi lá prestar seu depoimento à CPI de forma espontânea. Usaram com ela a estratégia de intimidação e achincalhamento, uma estratégia usada com malandros pegos em flagrante nas delegacias de polícias antigas. Provoca com certeza enjoo ver que uma profissional dedicada, experiente, sensata e ética sendo humilhada por ninguém menos que Renan Calheiros, que todos nós sabemos sua fama e seus processos e inquéritos infinitos. E por Omar Aziz, aquele que responde por desvios de milhões na saúde e teve esposa e familiares presos por corrupção. Os que são acusados de corrupção na saúde, que matam pessoas querendo massacrar quem está há mais de 40 anos, pessoal, salvando vidas. Curiosamente, ainda não vi nenhuma defesa à pessoa da doutora Anice. Ninguém, nenhuma mulher veio defender, nem mesmo dos movimentos feministas, mas gostaria de ver sim, e espero ver ainda. Ontem, um dos protagonistas do circo parlamentar de inquérito, sim, essa CPI, foi o deputado e médico ortopedista baiano, que nojo, Otto Alencar, um ortopedista. Eu vi ali um exemplo típico de um machista. Ele não a ouvia e nem a deixava falar. É isso mesmo. E lhe voltava palavras agressivas. Só quero lembrar mais uma vez aqui o que é a doutora Anice Yamaguchi. Médica, imunologista, oncologista, premiada nacional e internacionalmente e que foi voluntária na questão da Covid aqui no Brasil. No Brasil não, no mundo inteiro. Eu queria pedir à CPI, estamos aqui no Espírito Santo, né, doutor Hércules, que chamasse o conselheiro do presidente Jair Messias Bolsonaro, como o Capitão Assunção, ele que me confessou ali, falou, fala lá, pede para chamar o Silas Malafaia. Chamem o Silas Malafaia. Chamem ele. Sabe o que o Omar Aziz disse? Que ele é muito popular. Tá com medinho, irmão? Chama Silas Malafaia. Para encerrar, senhor presidente, declaro aqui meus agradecimentos a ela, doutora Anice Yamaguchi, por tudo que ela fez e continua fazendo e tem feito pelo país, e rendo homenagens sim à doutora Anice, como mulher e ser humano extraordinário. Muito obrigado pela audiência a todos vocês, e que Deus abençoe o Brasil e o nosso Espírito Santo. Muito bem, deputado, eu já dei minha opinião sobre isso e na presidência eu não devo omitir nenhuma posição. E quando eu falei, eu já dei minha opinião, já falei sobre essa questão e que o Conselho Regional de Medicina Federal deve tomar uma posição.